e vamos ler a palavra de Deus. O tema desta campanha, Jeremias capítulo 18, louvado seja Deus, dos versículos 1 até o versículo de número 6. Jeremias capítulo 18, versículo 1 até o versículo de número 6, que a parte B é o tema desta campanha. Quantos estão sendo abençoados com essa campanha? Diga amém. Eu também estou sendo poderosamente abençoado nesta campanha. Você que ainda não recebeu o seu milagre, a sua bênção, continue crendo, batalhando por ela, porque Deus vai honrar a tua fé e o nome dele será glorificado na sua vida. Bendito seja Deus. Capítulo 18, vamos ler todos nós juntos, numa única voz. O título desse texto é o vaso do oleiro em penitência do povo. Vamos lá, todos juntos. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem os seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos repetir a parte B? Eis que, a partir daqui, tá bom? 3. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja Deus. Você é barro, mas o oleiro está aqui nessa noite para te moldar, para te abençoar e para te restituir aquilo que você precisa. Aleluia, louvado seja Deus. É impossível não sentir a presença num culto como esse. Eu já chorei aqui, já falei em mistérios com Deus, eu já fui renovado, e eu creio que você também já foi renovado aqui nesta noite. Mas o Senhor tem uma palavra poderosa para a nossa vida nessa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jeremias capítulo 1. O Senhor já tem falado conosco através desse texto na semana que se passou, na primeira noite dessa campanha, e eu creio que o Senhor estará continuamente falando conosco através da sua santa e poderosa palavra. Capítulo de número 1, versículo de número 11 em diante. Louvado seja Deus. O tema desta campanha é casa do oleiro, lugar de restituição. O texto da palavra diz assim, versículo 11 em diante: ainda me veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que és que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez, dizendo: que és que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão a cada um, e porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá, e eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, e levanta-te, e dize-lhe tudo quanto eu te mandar.
não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na tua presença, porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Você pode dizer amém? Meus amados irmãos, a postura deste profeta de Jeremias nos chama a atenção por sua coragem, por sua audácia em proferir a palavra de Deus. Eu quero trazer um tema para essa mensagem dessa noite: o profeta e o preço da sua mensagem. Como nós vimos, ser profeta não é tarefa muito fácil. Ser profeta é ouvir a voz de Deus e transmitir para o povo. E quando eu olho para a postura deste profeta Jeremias, que profetizou cerca de 40 anos a mesma mensagem, eu vejo um homem determinado, eu vejo um homem consciente da mensagem que havia sido entregue para ele passar para o povo. Eu vejo um homem engajado naquilo que Deus entregara para que ele falasse. O verdadeiro profeta, na verdade, vive para Deus, para pronunciar e fazer a sua vontade, mesmo diante do sofrimento, e mesmo diante das perseguições, porque ele está a serviço de Deus. O verdadeiro profeta carrega consigo essas características. E Miahu, ou seja, Jeremias, amava o seu povo, e por este povo ele sofreu, por este povo ele chorou, por este povo ele se lamentou diante de Deus, a ponto de Deus adverti-lo contra aquele clamor que ele estava fazendo a Deus. Ele era um patriota, ele era um homem que defendia a sua nação, que amava a sua nação. Porém, da casa do sacerdócio, Deus escolheu esse profeta para denunciar a podridão que estava a nação de Judá, de Israel, a cidade de Jerusalém. Deus o coloca como cidade fortificada. Contra ele não valeria nenhum encanto, porque o próprio Deus havia colocado a palavra na sua boca. De princípio, Jeremias acha-se incapaz para levar a mensagem. Como nós vemos no princípio desse texto, ele mesmo se acha uma criança. No versículo de número 6, ele se acha totalmente incapaz de levar a mensagem, mas a Bíblia diz que Deus o comissiona, Deus o dá autoridade para que ele falasse. E a Bíblia diz que Deus estende a sua mão e toca na boca do profeta e coloca a palavra certa para que ele falasse à nação de Israel. Toda palavra que saía da boca de Jeremias era como se o próprio Deus estava falando com o seu povo. Toda palavra que saía da boca do profeta é como se fosse uma faca de dois gumes, uma espada de dois gumes, que cortava para a direita, para a esquerda, cortando aquele povo no seu pecado, na sua idolatria. Quando eu vejo esse profeta, um homem que dedicou praticamente toda a sua vida para falar a vontade e as palavras de Deus, levou a sério o seu ministério, e por mais dolorosa que fosse essa mensagem, por mais triste que fosse essa mensagem, porque o profeta Jeremias trouxe uma mensagem de juízo para o povo, mas a Bíblia fala que ele foi obediente ao seu Deus, ele falou a verdade, ele foi porta-voz de Deus, ele não titubeou em dois pensamentos, mas ele ficou firme e anunciou a palavra que Deus havia mandado que ele falasse. Estamos vivendo em um tempo muito diferente, que os profetas se esconderam,
que os profetas não têm coragem mais de falar a mensagem, e quando falam, não falam a verdade, querem massagear o ego das pessoas, querem fazer as pessoas se divertirem, rirem até mesmo da palavra de Deus. Mas profeta verdadeiro, aquele que entrega a palavra que vem do céu, seja ela dolorosa, seja ela doce, não importa. Quando Deus fala, Ele está interessado em tratar a sua vida. Quando Deus fala comigo e com você, Deus está interessado em tratar a nossa vida, para que nós possamos alcançar a bênção dEle na sua presença. E Jeremias recebe essa mensagem dolorosa, mas fiel ao Senhor, obediente ao seu chamado. Esse havia recebido a capacitação do próprio Deus para isso. E no versículo que nós acabamos de ler, no versículo de número 11, Jeremias recebe duas visões. A primeira visão, no versículo 6, fala da visão do ramo de amendoeira. Deus questiona o profeta e diz: olha, Jeremias, o que você está vendo, Jeremias? E Jeremias, bem enfático em responder, ele diz: olha, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus conversa com ele: viste bem, que é uma vara de amendoeira, Jeremias. E segundo a ciência, ela nos diz que a amendoeira é a árvore que mais cedo floresce. A amendoeira tem umas características peculiares somente dela, que a faz diferenciada das demais plantas. A amendoeira, ela é a primeira que floresce. E Deus revela para o profeta que a sua mensagem teria flor, mas também traria fruto. Tudo que Deus fala produz fruto. Tudo que Deus fala para mim e para você tem endereço certo. Deus nunca erra o alvo, Deus nunca erra o objetivo. Deus sempre fala e sempre cumpre com a sua palavra. E Deus fala com o profeta a respeito disso. A amendoeira é vista também como a sentinela da natureza. No ditado hebraico, a amendoeira é conhecida como despertadora, aquela que se desperta primeiro, aquela que é ávida em perceber a estação da primavera. Ela dá as suas flores primeiro que as outras demais plantas. Ela sempre está à espreita da primavera. E um exemplo muito grande que eu acho desta árvore, essa característica impressionante da amendoeira, é a capacidade que ela tem de regeneração. É a capacidade que ela tem, que mesmo em terreno infértil, que mesmo diante das dificuldades, ela consegue florir, ela consegue dar seus bons frutos, ela consegue se estruturar, independente do que está à sua volta, ela consegue produzir, porque ela consegue fazer o seu melhor, mesmo diante das adversidades. E o interessante dessa palavra, quando Deus fala com Jeremias: assim como a amendoeira está à espreita da primavera, esperando o momento certo para florir, eu, Jeremias, velo pela minha palavra em cumprir. Assim como a amendoeira não perde a estação do ano, ela floresce primeiro, eu vou cumprir toda a palavra que saiu da sua boca. Assim diz o Senhor dos Exércitos: toda a palavra for proferida pelo profeta será cumprida, porque eu, Senhor Jeová, cumpro a minha palavra e velo por cumpri-la. O Senhor nosso Deus é Deus que promete, mas também é Deus que cumpre a promessa. O tempo pode se passar, as coisas podem cair em descaso, em esquecimento, mas a palavra do Senhor não é esquecida, ela não cairá por terra. Se Deus prometeu a salvação da sua família,
creia somente, aguarde, porque salvação chegará na tua tenda, porque há uma promessa estabelecida pelo Senhor. Eu não sei o propósito que te trouxe a essa campanha, eu não sei o que te moveu a estar aqui nessa noite, mas eu quero profetizar de olho aberto aqui nessa noite. O Senhor meu Deus, o Senhor nosso Deus está pronto para cumprir toda a promessa feita na tua vida. Queira o diabo trabalhe contra, queira o diabo não aceite, a promessa vai se cumprir, porque o dono da promessa se responsabiliza por ela. Aleluia. Assim como a amendoeira Shaqued, eu, Jeremias, vigio, Shacode, pela minha palavra. Deus está velando pela sua palavra aqui nessa noite. Você não está só, você não está esquecido no tempo, mas o tempo de Deus chegará na sua vida. O tempo de Deus chegará na sua vida. Vai chegar o momento que vai ter flor, vai chegar o momento que vai ter que florir, porque a primavera está chegando na sua vida. Eu profetizo nessa noite, a primavera está chegando na tua casa, a primavera está chegando na tua família, e vai florir, e vai frutificar, porque o dono da obra é o Senhor Jesus Cristo, e Ele fala contigo nessa noite. Bendito seja Deus. Aleluia. E a visão continua, Jeremias. No versículo número 13, Deus pergunta novamente ao profeta: Jeremias, Irmiahu, o que tu vês, Jeremias? E o profeta responde novamente: eu vejo uma panela a ferver virada para a banda do norte. Jeremias estava tendo uma segunda visão, porém essa segunda visão era uma visão apavorante. Era uma visão de uma panela fervente, que estava voltada-se a sua boca para a cidade de Jerusalém, para a nação de Judá. Essa segunda visão que o profeta tem, nos traz um quadro, no versículo 18, capítulo 7 de Jeremias, nos traz um quadro abominável a Deus. O povo estava mergulhado em muitas idolatrias, e no versículo 18, a Bíblia nos fala, o profeta escrevendo: os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha, para fazerem bolos à deusa, chamada Rainha do Céu, e aborrecem, e oferecem libações a outros deuses, para me provocar a ira. Aqui está um quadro de idolatria coletiva. As famílias haviam sido corrompidas pela idolatria, pelo sincretismo religioso. Durante o dia, durante os dias da semana, eles se reuniam nos montes para queimar incensos a deuses estranhos. Mas no sábado, que era conhecido como dia do Senhor, eles tiravam suas vestes de adoração a Baal, a Moloque e a tantos outros deuses, e vestiam suas falsas roupas de adoração, e iam para o templo comungar com seus irmãos, adorar a Deus, pensando que isso estavam agradando a Deus. Tem muitas pessoas que fazem isso. Tem muitas pessoas que agem dessa forma, por não conhecerem a palavra de Deus. Sabe quando você pensa que está agradando, mas na verdade não está? E a pessoa vem falar para você: mas eu não gosto assim. Aí você fala para ela assim: mas eu achava que você gostava, por isso que eu fiz assim. A mesma coisa que estava acontecendo com o povo de Israel. Mas o povo de Israel estava sendo advertido pelo profeta. O povo de Israel estava sendo advertido pelos profetas de Deus, mas eles estavam com a dura cerviz, não estavam querendo se render ao Deus do céu, mas estavam entregando seus cultos lascivos a deuses estranhos. Esse era o quadro de idolatria coletiva de Israel.
A panela fervente que o texto nos fala, com a sua boca virada para o norte, significa que Israel seria invadida e dominada pelos seus inimigos. O juízo de Deus estava chegando sobre a nação. Havia uma decadência da nação do Egito, havia uma decadência da Assíria, e agora Deus estava permitindo que a Babilônia se tornasse o império mais poderoso da terra. E Deus ia permitir que Babilônia invadisse Judá e destruísse a cidade de Jerusalém e destruísse o templo. Deus ia permitir, porque Ele não estava agradando o que o povo estava fazendo. Às vezes Deus precisa permitir algumas coisas na nossa vida, para que a gente possa entender o seu real propósito para conosco. Às vezes a fúria do inimigo é permitida por Deus a nos tocar, e até mesmo nos fazer sofrer por alguns momentos, para que nós venhamos a entender o real motivo da nossa vida nessa terra. Meu irmão, minha irmã, meu amigo que nos assiste, você não está aí por acaso, você não nasceu por acaso, você não surgiu por um acidente da natureza. Quando eu olho para a vida do profeta, eu vejo Deus escolhendo um homem para ser profeta, antes mesmo que ele houvesse nascido, Deus já havia escolhido o profeta para levar a sua mensagem. Antes mesmo que você nascesse, Deus já tinha um plano específico para a sua vida. Antes que você viesse a ser concebido pela sua mãe, ser gerado na madre materna, Deus já tinha um plano específico. E a Bíblia fala que os pensamentos de Deus não são pensamentos de mal, mas os pensamentos de Deus a teu respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de prosperidade, são pensamentos de bênção, porque Ele quer te abençoar. Deus tem pressa em te abençoar, Ele quer te abençoar, é o prazer da vida dEle te abençoar. Ele tem prazer quando você está bem, mas Deus não pode permitir que o seu nome seja profanado. Deus não pode permitir que os seus altares sejam maculados, sejam enojados, sejam sujados. Deus defende a sua honra, Deus defende o seu caráter, porque Ele é imutável. Nós precisamos entender isso de Deus. O sofrimento já estava a caminho para Israel, a fúria de Babilônia já estava a caminho. Babilônia seria o algoz daquela cidade, a sua ira seria derramada, despejada sobre aquela nação. Quando nós recusamos o perdão de Deus, nós atraímos para nós o seu juízo. Quando nós recusamos o perdão que vem de Deus através de Jesus Cristo, nós atraímos para nós a pena da lei, nós somos condenados por ela. Mas Jesus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer te dar vida. Deus não te tirou da sua casa, Deus não te incomodou nessa noite assistir esta transmissão por acaso. Não é não, meu querido. Deus te incomodou porque Ele tem um plano especial para a sua vida. Ele está aqui de braços abertos te esperando. Ele espera o arrependimento da sua vida, da minha vida, assim como esperava o arrependimento de Israel, mesmo sabendo que Israel não se arrependeria. O profeta estava lá pregando a verdade. Nessa noite a oportunidade chega à tua porta, Ele bate no teu coração, que você aceite a Cristo como seu Salvador, porque só há um caminho, só há uma verdade, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Bendito seja o teu nome para sempre. Na Bíblia existem três formas de profecia. A primeira forma que a Bíblia nos fala de profecia é quando Deus usa o profeta, um homem, uma mulher, para falar verbalmente. Ele usa uma pessoa através da voz e fala. Essa é a primeira profecia que Deus libera na vida de alguém. A segunda forma, o segundo tipo de profecia,
é a profecia factual, que se dá por um acontecimento. Por exemplo, o profeta Joel profetizou devastação na lavoura de Israel. A Bíblia diz que Israel foi invadido pela locusta, pelos gafanhotos, e nada do que existia sobre a terra ficou intacto, porque o gafanhoto comeu, e o que sobrou a locusta devorou. Um fato mostrou a profecia de Deus, a ira de Deus para com seu povo. Deus fala através de profeta, mas Deus também fala sobre acontecimentos. Tem acontecido muitas coisas no nosso redor. Eu não sei se você pode perceber a mão de Deus em tudo isso. Deus está falando por muitas maneiras. Deus já está falando através dos seus servos, mas Deus está falando através da natureza também, através dos acontecimentos odiernos. Tudo está acontecendo porque Deus está falando com a humanidade. É tempo de conserto, porque se não tiver conserto, não tem restituição. Se não tiver conserto, se não tiver aliança, não tem restituição, não tem renovação. A renovação acontece, a restituição acontece quando eu me restituo na presença de Deus, quando eu firmo a minha aliança com Deus, quando eu verdadeiramente sou um servo fiel, quando eu correspondo à aliança. Aí a bênção de Deus vem sobre a minha vida, o nome do Senhor é glorificado, e eu canto o hino da vitória para a glória de Deus Pai. Verbal, factual, e por último, simbólica. Essa se dá através de um símbolo que Deus se apropria para transmitir a mensagem. Por exemplo, o profeta Oséias foi usado como um símbolo da parte de Deus. Ele foi orientado por Deus a casar-se com uma mulher prostituta, a ter filhos com ela, e Deus usou aquela história que era completamente hedionda naqueles tempos, um profeta se casando com uma mulher desse nível, para falar e denunciar a podridão dos pecados de Israel. E quando eu olho para Jeremias, eu vejo Deus usando a sua própria vida para transmitir a mensagem. Esse é o típico profeta que prega a mensagem, mas que vive a mensagem. Tem muita gente na mídia pregando a palavra. Tem muita gente na mídia pregando a mensagem de Cristo, mas não vivem a mensagem de Cristo. Pregam simplicidade, mas vivem na luxúria. Pregam a verdade, mas vivem dentro do engano e da mentira. Pregam comunhão, mas estão separados uns dos outros. Pregam a glória de Deus, mas estão buscando as suas próprias glórias. Esse é o evangelho da igreja do século 21, da igreja doente, da igreja reprovada por Deus, da igreja que Deus não quer e não conhece. Mas a igreja verdadeira está ávida a ouvir a sua voz. A igreja verdadeira, ela está percebida e conhece a voz do seu pastor. O mundo está conturbado, há muitas mensagens sendo disseminadas, mas o verdadeiro crente conhece a voz do seu pastor. O verdadeiro crente conhece a voz do seu mestre. O verdadeiro crente não se confunde com as vozes que estão acontecendo lá fora, porque a voz do pastor é inconfundível. A voz do pastor está ecoando na sua vida nessa noite. Ele está te chamando à realidade. É tempo de conserto, é tempo de arrependimento. Deus tem propósito na sua vida. Ele quer te fazer um vencedor, uma vencedora. Ele quer te curar, Ele quer te restaurar, Ele quer te restituir, mas Ele quer salvar a tua alma. Ele quer te levar para o céu. Ele está preparando morada para um dia morar com você na eternidade. O profeta Jeremias, a sua vida foi usada como exemplo. Jeremias sofreu por conta da mensagem. E ser profeta de Deus, ser profeta verdadeiro, é pagar preço por conta da mensagem. É pagar preço por conta da mensagem, é sofrer por ela. Jeremias foi proibido de entrar e se lamentar sobre uma casa que houvesse luto. Deus o proibiu, dizendo: Jeremias,
quando alguém morrer nessa terra, você não entre na casa deste que sofreu luto, e você não pode chorar com ele. Jeremias, você está proibido de se casar e de constituir família, porque ai da grávida, ai da mãe que tiver o seu filho nos dias que Israel for destruída. Jeremias também foi proibido por Deus de orar pelo seu povo, do capítulo 7, versículo 16. E Deus chega a falar para Jeremias dessa forma: tu, pois, profetas, não ore por esse povo. Que coisa difícil que Deus falou para Jeremias. Jeremias, pare de orar por esse povo, nem levantes esse clamor e oração por eles, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Deus havia rejeitado a nação de Israel. O reino do norte já havia sido destruído. Deus havia dado chance para o reino do sul, mas eles não quiseram atentar à voz de Deus, e agora a destruição estava vindo. Mas pode acontecer alguma coisa boa em tudo isso? Pode acontecer alguma coisa boa nesse contexto? Jeremias, do capítulo de número 20, prossegue com a mensagem, e a Bíblia fala que ele anuncia a ruína e a destruição de Jerusalém. Um profeta que veio anunciar a destruição, que veio anunciar a ruína, que veio anunciar que tudo seria devastado. Ele se interpõe à população, aos sacerdócios daquele lugar. Deus manda que o profeta confronte o seu povo por conta do pecado. E Jeremias profetiza tal coisa, e a Bíblia diz, no capítulo número 20, versículo 1, que Pazur, chefe do sacerdócio, fica sabendo da mensagem que Jeremias estava pregando. A Bíblia fala que ele manda prender Jeremias, e Jeremias é amarrado no cepo, é amarrado no tronco, à porta do templo, e ali Jeremias é espancado. Ali Jeremias foi espancado na frente da população. Todos os povos, todas as pessoas viram o seu espancamento. Ele sofreu, sangrou, foi ferido pelo sacerdócio. Mas depois que Jeremias sofreu tudo isso, ele se levanta e continua falando a mensagem que Deus havia colocado na sua boca. Por um momento ele se sente iludido, por um momento ele acha que era melhor parar, mas existia uma chama dentro do coração de Jeremias que não deixava ele parar. Sabe por quê? Era o Espírito Santo que estava queimando dentro do coração de Jeremias. Irmão, às vezes você e eu tentamos nos parar, às vezes nós tentamos parar a nossa caminhada, mas nós não conseguimos. Sabe por quê? Porque tem uma chama que está dentro do meu coração, que está dentro do teu coração, que queima e que não nos deixa parar. É o Espírito Santo trazendo ânimo para a sua vida. Se você está desanimado, receba a injeção de ânimo aí esta noite. O Espírito Santo entra com providência agora, te trazendo ânimo. Seja animado, receba a presença do Espírito Santo na sua vida nesta hora. Você não pode parar de falar a mensagem. Você não pode se acovardar por conta da mensagem. A mensagem que você tem na sua boca é a mensagem de cura. A mensagem que Deus colocou na sua boca é de restauração. Prega a mensagem, viva a mensagem, coma a mensagem, viva na mensagem, porque a mensagem vai levar você para o céu. A mensagem é Jesus Cristo na cruz, ressurreto à direita do Pai, que está aqui nessa noite para nos abençoar. Por conta da mensagem, o profeta foi espancado. Passados-se alguns tempos, a Bíblia fala que no capítulo número 26, que Jeremias recebe uma ordem de Deus. Vai para o pátio do templo e vai profetizar novamente. Dessa vez, você vai profetizar contra o templo. E profetizar contra o templo para um judeu é suicídio. Eles tinham uma falsa impressão que Deus jamais se levantaria contra a nação de Israel. Por quê? Porque eles eram um povo eleito por Deus. E segundo, porque eles tinham dentro da nação
o templo de Deus que simbolizava a sua presença. Eu quero dizer uma coisa: templo não salva ninguém. Se templo salvasse alguém, toda a humanidade estaria salva. A placa de uma igreja não salva ninguém. O pastor, o presbítero, o evangelista de uma igreja não consegue salvar ninguém. A mãe não salva o filho não salva a mãe, e assim por diante. Porque a salvação é algo individual. Eu preciso querer, eu preciso almejar. Eu decido se eu quero ser salvo ou não. A Bíblia diz que ele foi levado ao pátio. E essa mensagem que Jeremias pregou ali, quase lhe custou a vida. Não pasme o que eu vou dizer aqui, mas muitos de nós vamos morrer por conta da mensagem. Muitos dos nossos já estão morrendo por conta da mensagem. É fácil você perceber que é um levante diabólico para impedir a mensagem do evangelho. É fácil você perceber à sua volta o grande levante de Satanás, que tem se levantado para calar a sua boca, a nossa boca. Está surgindo tanta coisa por aí, e não pasmem, daqui uns dias vai ficar difícil vir à igreja. Muitas coisas vão ser colocadas, leis vão ser colocadas para impedir a minha e a sua adoração, assim como foi Jeremias. Jeremias foi proibido de entrar no templo, não queriam a presença dele ali, expulsaram ele ali. Olha, você não é bem-vindo aqui. Reuniu-se os príncipes do reino, vamos condenar esse homem à morte. Mas irmão, crente fiel não morre, porque Deus vela por cumprir a sua palavra, guardando a sua vida. Deus guarda a vida dos que são fiéis a Ele. Mas muitas pessoas estão morrendo de Covid. Eu não estou falando dessa vida terrena, eu estou falando da vida espiritual, da vida eterna. Aqui nessa terra eu posso tombar hoje ainda. A minha alma, que é mais importante, está guardada em Jesus Cristo. O diabo pode até tocar na minha carne, como tocou em Jó, mas na minha alma ninguém toca, porque a minha alma é do Senhor Jesus. Foi Ele quem comprou com o seu sangue, foi Ele quem marcou a minha vida com a sua presença. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Você é propriedade exclusiva de Deus. O inimigo não pode tocar na sua alma, na sua vida, porque você é patrimônio peculiar de Deus. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Isso lhe quase custou a vida. E a Bíblia diz no versículo de número 11 do capítulo número 26, que ele foi sentenciado à morte. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Talvez a sentença de morte já aconteceu para você. Talvez a sentença do juiz já aconteceu na sua vida. Mas a minha Bíblia, a palavra de Deus que eu prego, diz que a última palavra vem do Senhor. O homem pode ter sentenciado a sua vida, mas a palavra de Deus ainda não foi dada. E eu quero que você saia do seu lugar, você que está no propósito dessa campanha. Eu quero que você venha aqui à frente, que nós vamos orar agora. Mas saia com seu coração aberto. Não venha aqui espiar para ver o que vai acontecer. Não é isso que você tem que vir. Você tem que vir com seu coração aberto, porque é momento de você se derramar na presença de Deus. Eu não sei o seu propósito, eu não sei a finalidade que você entrou nessa campanha, mas uma coisa eu sei, que o meu Jesus está aqui para cumprir a promessa que cumpriu na sua vida. Ele há de cumprir na sua vida. Os irmãos podem chegar mais para frente, pode vir aqui à frente. Só respeito o espaçamento entre ambos. Bem, pode ir mais para frente para ficar mais bonito também. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Quero mandar uma paz do Senhor para minha mãe. Eu esqueci. Que Deus abençoe a sua vida, minha mãe. Eu sei que eu sou fruto das suas orações. Deus seja louvado na sua vida. Amém. Curva a sua cabeça. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e a noiva do Cordeiro diga comigo, amém. Vai na paz do Senhor Jesus.